Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Transferência do Flu. Kevin Serna fora do Flu. Jogador aí que se destacou no ano passado. Claramente que muito pelos jogos que fez contra o Palmeiras. Tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta, né? O jogo de ida ele entrou, fez o passe pro gol do Serna, pro gol do Arias. Depois ele entrou lá no último jogo, conseguiu fazer dribles, chegou na cara a cara com o goleiro e fez o gol. Isso daí credibilizou muito ele, né, a situação toda. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite. E aqui na descrição você tem 2 abaixo-assinados, um falando sobre a SAF e outro falando sobre o voto online, tá bom? Vamos nessa. Deixa eu ver aqui. Tá certinho. Monterrey, do México, tentou a contratação do Kevin Serna. O Fluminense recusou a proposta por acreditar que o jogador é uma peça importante do clube. Bom, claramente que isso daí seria um diferenciado, tá? Porque o que a gente está vendo, qual que é o status quo do Fluminense hoje, tá? Isso é importante comentar. Antes de a gente comentar sobre o fato em si. O status quo do Fluminense é: a gente vende nossos jogadores da base, compra os nossos jogadores, quer dizer, compra os jogadores que a gente precisa comprar e não vende eles depois. A gente não teve ainda justamente esse tipo de jogador que a gente comprou e depois vendeu, propriamente dito. Quer dizer, a gente teve um agora que foi o Diogo Barbosa, que a gente comprou e depois vendeu pro Fortaleza. Mas fora isso, que normalmente tem muita coisa misteriosa ainda justamente nesse contrato, nessa venda, entre aspas, do Diogo Barbosa, que é justamente o... que nem venda, né? Acho que até mesmo ele estava perdendo, ele estava saindo da situação de contrato e aproveitou e saiu. E aí, vendo que o Fluminense ele não faz isso, realmente, né, chega a reclamação, né? Teve até um cara que falou assim: cara, se tivesse sido revelado em Xerém, alguém teria dúvida que já estaria no México? E a pergunta está correta. De fato, o status quo do Fluminense não permite ainda as vendas dos jogadores que a gente contratou. E é claro, Kevin Serna é um jogador que ainda é considerado como se fosse um reserva imediato. Pelo menos, se a gente fosse pegar pelo menos os 4 grandes ali, a gente iria colocar Keno, Arias, Canóbio e Riquelme, tá? Esse seria justamente o quarteto, né, dos pontas que são inegociáveis ao Fluminense. E de fato, sendo inegociável, como eu falei para vocês, teria muito mais a situação de não querer vendê-lo do que querer vendê-lo. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais aqui no vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela e esse mesmo mês pode mandar patrocínio, tá bom? Bom, sobre o Kevin Serna. A gente está vendo que ele está tendo muitos problemas. Porque ele tá sendo colocado diversas vezes como centroavante, mas ele não é centroavante, ele não tem cacuete de centroavante. Então, isso pode dar problema no futuro. Ele não tem essa formação de centroavante. Diversas vezes, né, a gente está vendo, né, o Cano sendo substituído e quem entra o Kevin Serna. Não entra o Lelê. E aí o Kevin Serna ele vira o centroavante, mas é isso. E também, do outro lado, quando ele é colocado como ponta, também não rende. Porque
É um jogador que me parece que tem algumas dificuldades ofensivas de ponta que não agradam. E diversas vezes, né, o próprio Mano Menezes falou que o Kevin Serna costumava jogar no esquema de 4-4-2, onde que ele era o segundo atacante naquela situação toda. Que realmente ele ia para um lado e para o outro. E que de fato, né, como centroavante, ele pode fazer essa ida e volta de um lado para o outro. O que não é tão ruim assim. Mas pelo esquema todo e por tudo, né, a gente está vendo que ele então tem uma dificuldade de jogar na ponta, que é onde que ele foi contratado. Ele está tendo uma dificuldade de jogar como centroavante. E ele não vai ter nunca essa possibilidade de jogar como segundo atacante. Então, muito depõe contra ele. Muito é contrário justamente a ter ele no elenco do Fluminense. E normalmente a gente tem que se lembrar, né, que o Kevin Serna ele só foi contratado porque ele jogou muito bem no Alianza Lima do Peru contra o Fluminense. Jogou muito bem. Foi até um destaque muito positivo ali do Alianza Lima. Né, meteu gol no Fluminense em um desses em um jogo ou outro. Né? Eu não sei se foi nos dois jogos ou foi um, mas meteu gol no Fluminense. Então chamou atenção sobre isso tudo. E de fato, sendo toda essa situação observada, a gente pode questionar sobre isso. E claro, seria uma boa venda? Não sei. A gente não tem valores aqui. Mas, se a gente está vendo o Paulo Baier, quer dizer, a gente está vendo o Mano Menezes falando sobre querer 3 jogadores em cada posição. Então você teria 3 jogadores na ponta direita e 3 jogadores na ponta esquerda. O Kevin Serna, ele é mais na ponta esquerda. Que você tem justamente ele, o Keno e o Canóbio. E você teria na ponta direita Arias, Serna, quer dizer, Arias não, Riquelme, Arias e Lavega. Então você teria justamente ali o Paulo Baier, justamente também que joga naquela ponta ali, e perder o Kevin Serna não seria tão grave assim, tá bom? Vendo isso tudo. Mas, na minha opinião, foi bem não ter vendido. Eu acho que ele ainda tem gás para jogar no Fluminense, mas ainda precisa melhorar bastante pela dificuldade que ele apresenta. Então, sim, eu manteria ele, mas eu manteria ele sob resguardo, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais em questão de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.